Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Olá a todos vocês que estão a ouvir. Hoje o episódio vai ser a entrevista a Sandra Sofia Lobo, mais conhecida por Sofia, ou por Sandra Sofia. Portanto, é isto. A Sandra foi uma pessoa que eu conheci no início do ano passado, já lá vai um ano, em que conheci através do espaço que tem, que se chama Sofia Esotérica. Então, ela está aqui hoje. Portanto, olá, Sofia. Olá a todos. Ela está aqui hoje para falar sobre a sua história de vida e sobre como é que chegou onde está. Então, para já, Sofia, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Então, como é que era a Sofia em pequena? A Sofia, em pequena, foi alguém que desde muito cedo sempre foi muito responsável. Tinha conversas muito adultas, sempre me preocupei com os outros e sempre percebi que nós éramos muito mais além do que aquilo que conseguíamos ver. Então, a Sofia era aquela pessoa que, por exemplo, ia em transportes públicos e ia ter com alguém porque via a pessoa mais triste. A Sofia era a pessoa que, quando via alguém a passar mal, era uma menina, ia lá ter com a pessoa, e sempre fui muito preocupada com as minhas questões de família. Desde muito cedo preocupei-me imenso com as pessoas que me rodeavam. Portanto, tu sentes que já desde cedo que havia um sentimento, ou o síndrome de Peter Pan, ou o síndrome de super-herói, já muito saliente em ti. Sim, sim. Para quem não sabe, o síndrome super-herói é o síndrome que existe em muitas pessoas, que é a necessidade compulsiva, passa a expressão, de querer ajudar tudo e todos. Eu posso dizer que muitas vezes, e a minha mãe é uma mãe excepcional, mas muitas vezes eu, pequenina, era conselheira da minha mãe em relação a várias situações da vida dela. E é engraçado que a maior parte dos meus amigos sempre foram pessoas mais velhas do que eu. Quando eu ia ao cinema gostava de ir com pessoas mais velhas, portanto, eu desde muito jovem que revelei uma maturidade acima da média, porque a vida também me pôs e obrigou a ser madura. Porque, portanto, tu estás a dizer é que desde cedo já tinhas uma alma velha, por assim dizer. Sim. Depois vim a confirmar que sim, quando fiz o curso de tarot kármico, que de facto a minha alma já é uma alma velhota. Exatamente. Que giro. É por isso que muitas das vezes tu tens a idade que tu tens, mas tu sofres como se fosses mais velho, porque é a alma que sofre e o corpo leva com isso. Porque é assim, nós quando vimos cá, os mestres ascensos põem-nos perante um conjunto de desafios que nós temos que suportar e viver e transmutar. Então, se nós somos o acumular de diversas almas, nós quando vimos cá, vimos com um desígnio desafiante. E quanto mais velhos somos, quanto mais a nossa alma é velha, mais desafios nós temos pela frente. Okay. E o giro portanto, a Sofia de hoje sabe isso tudo. Sei. Mas como é que era a Sofia em pequenina a lidar com a espiritualidade? Portanto, sempre foi uma coisa saliente? Sempre tiveste contacto direto com isto? Eu venho de uma família muito tradicional, que o meu pai era totalmente contra este tipo de coisas. A minha mãe, um bocadinho, se calhar, influenciada pelo meu pai também, mas eu tinha umas tias espetaculares que sempre acreditaram muito nesta área. Então, eu sou do tempo em que as minhas tias, às vezes, desculpem a expressão, iam à bruxa, porque há sempre o hábito de chamar a bruxa, e eu pedia à minha mãe para ir com elas. Claro que a minha mãe não me deixava, mas eu ficava hiper, mega curiosa para perceber. E eu agradeço muito a uma tia minha, que é a minha tia Lourdes, que eu adoro de coração, porque foi com ela que eu aprendi a meditar. Foi com ela que eu aprendi imensas coisas. E eu, quando comecei, era talvez os meus 15 anos. Ok. E aprendi muita coisa com ela. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar de Paulo Coelho e comecei a ouvir Paulo Coelho com ela.
E mesmo a primeira taróloga onde eu fui era uma taróloga conhecida dela. Ou seja, ela de certa forma ajudou-me a ampliar muito a minha visão. Depois, havia uma coisa que eu adorava, que era ouvir entrevistas, ouvir na rádio falar de astrologia. Comprava imensas revistas, aquelas revistas até brasileiras sobre os signos, e achava imensa piada, todos os dias via o horóscopo. E pronto, e a questão do tarô? A questão do tarô surgiu quando, nas minhas férias de verão, eu ia para Magoito e jogávamos às cartas. E eu olhava para aquelas cartas, que eram cartas tradicionais de jogar, e eu achava, isto tem muito mais do que só os símbolos, isto tem muito mais. E então, o meu primeiro baralho tarot eu comprei por volta dos 20 anos, às escondidas de toda a gente. Era isso que eu ia dizer, portanto, porque o que eu sinto é que a espiritualidade sempre foi algo latente e, portanto, perto de ti, não é? Perto de ti e dos outros, mas, no entanto, era algo muito secretismo. Parece que havia portanto, duas Sofias diferentes. A Sofia, ou Sandra Sofia, como quiseres, que ia, portanto, explorar a espiritualidade, e é essa senhora que eu tinha, e mais não sei o quê, mas havia a outra Sofia. Certo. Porque tu hoje estás a trabalhar, a dedicar-te full time, portanto, praticamente 24 horas nisto, mas tu nunca, só começaste a fazer isto recentemente. Sim. Porque antes trabalhaste. Porque eu sempre fui muito boa aluna, porque eu sempre gostava de desafios, e consegui, na altura, ter muito boas notas e entrei em Economia no ISEC. Fiz o curso e logo a seguir entrei para um banco, no qual eu trabalhei durante muitos anos. E esta parte da espiritualidade nem sequer era falada, não era falada. Os meus pais, a principal coisa que eles diziam quando falavam sobre mim é: a minha filha é economista. Obviamente que eles não gostariam de dizer a minha filha é taróloga, porque há aquela situação de que, espera aí, ela gosta destas coisas, ela é bruxa. Então, o que é que hoje existe em ti da Sofia bancária? Olha, Bruno, eu quando saí da banca, saí numa fase em que eu estava num processo de divórcio do meu primeiro marido, que não concordava nada com esta área. E saí muito da banca por eu ver muitas injustiças, nomeadamente pessoas com dificuldades financeiras graves e era exigido coisas que eu acho que não eram humanas. E porque eu cada vez mais sentia a necessidade de me entregar à espiritualidade e perceber mais coisas. Surgiu a oportunidade de ir trabalhar para a AXA, que agora é a AGEAS, na rede private, e como era um regime diferente, deu para eu começar a aprender mais e a dar as minhas próprias consultas. O que fica dessa Sofia, dessa altura, é o gosto de aprender, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de aprender, e a facilidade de comunicação com os clientes, porque em cada cliente que eu tinha eu tentava ganhar um amigo. Não porque eu queria vender um cartão de crédito ou porque eu queria que ele de certa forma, se mantivesse vinculado no banco, mas porque muitas vezes o simples facto de ir a um multibanco com alguém e ajudar a alterar um PIN era um serviço que eu estava a prestar com o bem para o próximo. Mas aquilo que mais, na altura, mudou a minha vida foi quando eu fiz o primeiro nível de Reiki, em que a partir dessa altura eu ia na rua e encontrava pessoas de alguma idade a pedir ajuda para atravessar uma passadeira, coisas que me foram aparecendo e que eu comecei a pensar: eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. E como é que tu conseguiste perceber isso? Portanto, o que é que no teu corpo mexia? O que é que tu sentias fisicamente que indicava, ok, aquela pessoa precisa da minha ajuda? Uma grande ansiedade, o meu chakra cardíaco, a zona aqui do meu coração, ficava muito ansioso e às vezes nem era eu sentir. Eu ia ter aos sítios, aquilo acontecia quase imediato sem eu pedir. Portanto, as coisas apareciam à minha frente. Outra coisa que também me potenciou muito na altura foi eu fazer muito voluntariado. Na altura eu lembro-me de ter feito alguns bancos alimentares contra a fome, fiz parte de uma associação de cuidados paliativos, cheguei a fazer também pedidos para a Liga Portuguesa contra o Cancro, e era quase como que uma necessidade de: eu tenho que ir lá, eu tenho que ir ajudar.
E muitas vezes fazia-o sozinha, só que as pessoas da associação muitas vezes perguntavam, mas porquê é que tu fazes isso? Mas eu tinha genuinamente essa vontade. E à medida que os anos foram passando, eu ainda hoje tenho vontade, às vezes não tenho tempo, de poder, por exemplo, ir entregar comida a pessoas que vivem na rua. E é uma coisa que me chama. Eu sei que faço voluntariado de outras formas. E acho que isso, esta necessidade de ajudar, foi desde a minha essência, que Portanto, já sempre foi está assim, aqui, já está em faz mim. parte da tua essência. Certo. Já há pouco falaste do teu primeiro marido. Portanto, para já eu sinto que isso é uma forma muito saudável de também dizer, porque existem pessoas que também estão no meio espiritual, por exemplo, que dizem não se devem dizer ex. Só dizeres ex, ex-namorado, ex-marido, ex-patrão, ex-trabalho, whatever, estás a excluir. E tu ao dizeres o meu primeiro, o meu primeiro, o meu primeiro, estás a incluir. Está lá. Não, não conversam, não nada, mas está lá. Se me permites perguntar, como é que foi esse relacionamento, tendo em mente que existiam duas Sofias diferentes? A Sofia, portanto, bancária, por exemplo, a Sofia que trabalhava, mas a Sofia espiritual que não tinha voz. O meu primeiro marido foi uma pessoa que surgiu numa altura da minha vida em que eu vinha de um relacionamento muito abusivo. Alguém que eu não sabia no início que lidava com drogas e no qual eu achei que o podia salvar e acredito que de alguma forma o ajudei, nem que seja com os bons conselhos. E esse meu primeiro marido veio numa perspectiva de me dar amor e carinho, coisa que eu não estava muito habituada. E eu posso dizer que ele foi o meu melhor amigo. É uma pessoa que ainda hoje as coisas acabaram, não tenho nada contra ele, eu sei que ele se dedicou a mim toda a alma e coração. Só que era alguém que não acreditava em nada de espiritualidade. Por acaso casámos, apesar de ele ser profundamente ateu. Eu lembro-me que na igreja o padre rezou o Pai Nosso e ele não sabia rezar, mas ele sempre, de certa forma, acatou as coisas que eu ia querendo. Nesta situação da espiritualidade, eu lembro-me que morava junto a um cabeleireiro, no qual eu ia lá muitas vezes. Elas sabiam que eu tinha uma aptidão enorme por cartas, queriam que eu fosse lá dar consultas. Só que ele sempre se opôs, porque ele dizia que no momento em que eu fizesse isto, que ele tinha que ser o meu guarda-costas, porque as pessoas que trabalhavam na espiritualidade eram todas bruxas e depois vinham outros ter connosco e faziam-nos mal. Inclusive, eu, na altura, vivia numa casa relativamente grande, havia a possibilidade de pôr um espacinho na zona da arrecadação e ele sempre se mostrou contra. Entretanto, a chama foi cada vez decaindo mais. Eu, acima de tudo, vi-o como um amigo. A amizade é importante, mas no casamento a amizade é um pilar, mas há outras coisas. E aquilo que começou a acontecer foi, de um momento para o outro, houve situações no qual a vida me pôs à prova, não correu tão bem e chegámos a um ponto em que tivemos que nos divorciar. E antes de nos divorciar, foi se calhar um verdadeiro impulso para a parte espiritual, porque o universo encaminhou-me para isso. Encaminhou-me de diversas formas e feitios. Eu tive que aprender formas de superar a nível psicológico o que me estava a acontecer, tive que procurar formas de crescer, de aprender e de repente sou empurrada para um projeto que era ir para a África, trabalhar no Congo. E foi em África que conheceste o João. Foi em África que eu conheci o João. O Descobertas é uma coisa muito gira, porque é quando vocês vêm cá e, portanto, vocês falam, mas a coisa gira também é o facto de ouvir os outros a falarem. Então eu perguntei a algumas pessoas quem é que tu és? Quem é a Sofia? Ah, encontrei-me com o teu marido, com o João, e isto é o que ele diz. Olá, eu sou o João, para quem não sabe, acho que sou a cara metade da Sofia. É para falar um pouco sobre a Sofia, mas para mim é um pouco suspeito falar sobre a Sofia, porque posso estar a ser tendencioso ou parcial, e também como convivemos quase ou praticamente 24 horas sobre 24 horas,
eu não consigo ver como se vê de fora, ou ser isento ou ser imparcial. Mas pronto, vou tentar fazer isto não é da melhor forma, mas é como o vejo. É como eu vejo. Nós conhecemos-nos em África. Ela estava a fazer o percurso dela de vida, eu também estava a fazer um percurso meu de vida na altura. A Sofia é como se fosse uma mãe para toda a gente. É a mãe de toda a gente. E não sei se sabem, mas eu nunca sempre tive receio de ser pai. Não é por ser pai biológico, toda a gente, qualquer um é e é fácil ser. Uma coisa é que é um pai presente e um pai com P grande. E então ela, pronto, nós nos conhecemos e não me convenceu, mas acho que os predicados levou a ser então constituir família com ela e eu ser pai pela primeira vez. No seguimento disso, a Sofia é como se fosse uma árvore. Ela, segundo o Feng Shui, é árvore. É uma árvore, pode ser um plátano ou um carvalho, com umas raízes bastante profundas. Apesar de mexe quando há mais vento, e é como se fosse as 4 estações. No verão dá sombra, no outono, para apanharmos sol nas pernas, fica sem folhas. Depois, na primavera, floresce outra vez para começar a aquecer, para nos tirar um bocadinho de calor e dar-nos uns frutos fantásticos. E estes frutos fantásticos é qualquer atenção que dá às pessoas, qualquer carinho ou dedicação que dá às pessoas. E ela é uma árvore, que é completa. Eu sinto que, para uma pessoa que pode ter dificuldade em expressar-se emocionalmente, vir aqui dizer que tu és uma árvore, tu és a sombra no verão, quem é que é o João para ti? O João foi o maior desafio da minha vida. Quando o conheci, tive a mesma ideia que a maior parte das pessoas têm, que é que ele era frio, que ele era intragável, que ele era tudo. E depois ele foi-se convertendo numa verdadeira caixinha de surpresas. Eu apaixonei-me pelo sorriso do João, porque quando ele sorri, parece que tudo à volta dele sorri. Ele é o meu porto de abrigo, contrariamente àquilo que eu tinha visto no passado, e apesar de ele ter de formação engenheiro, ele apoiou-me no meu projeto, disse, vai para a frente, se é aquilo que tu queres, força. E é aquela pessoa que às vezes pode ser super resingão, mas eu sei que ele quer o melhor para mim, quer o melhor para todos. É o meu marido, é o meu confidente, é a pessoa que eu amo, é o melhor pai que eu poderia dar aos meus filhos. Escolheram-me bem, e também acho que me escolheram bem. E o João, em Feng Shui, por acaso, em astrologia do que ele é água. A água em astrologia do que é aquele que, de certa forma, alimenta a árvore. O principal papel do João na minha vida foi vai em frente, não tenhas medo. Ele no início, inclusive, ajudava-me nas feiras medievais a montar as tendas. É muito giro estar a ver, porque vocês não estão a ver, mas eu estou. É muito giro estar a ver. Tu estás a falar dele com lágrimas nos olhos. Parece que ele veio basicamente salvar-te. Porque a Sofia, que está sempre para os outros, parece que de alguma maneira sentiu o apoio que não. Entendes? O João surgiu numa altura da minha vida que eu estava no fim da linha. Estava com questões financeiras terríveis. Tinha tido uma conduta de vida em alguns aspectos que eu acho que não foi a mais correta. E ele surge na minha vida como aquele impulso: eu agora posso fazer algo novo. Eu agora posso construir algo novo. Eu fecho os olhos e lembro-me que no início nós começámos a namorar, nós íamos ver as crianças congolesas, íamos ao orfanato. Eu olhava a maneira como ele falava com aquelas crianças e as ajudava e pensava, eu quero que um dia este homem seja o pai dos meus filhos. E nós
construímos tanta coisa maravilhosa, mas eu não digo construção em termos de bem material. Nós construímos uma muralha enorme à volta da nossa casa e da nossa família, que pode vir um terremoto, pode vir o que vier. Eu tenho a certeza que vamos estar sempre todos uns para os outros. Isso é muito bonito. Significa todo o apoio que tu sentes. Isso é maravilhoso. Ahm, Falaste ainda, portanto, vocês conheceram-se no Congo. Como é que foi a ida para o Congo? Como é que foi estar no Congo e o quão desafiante foi? O que eu sinto é que a Sandra Sofia que foi, não é a Sandra Sofia que voltou. Não. Então, eu estava a passar por problemas complicados financeiros, já nada me agarrava aqui a Portugal, eu precisava de um novo projeto. Eu tinha uma grande amiga que estava a trabalhar no Congo e já me tinha dito que eles precisavam de pessoas com a mesma formação que eu. Então, eu fui contratada para o departamento financeiro de uma empresa brasileira que estava no Congo como controller de gestão. Ou seja, de certa forma, eu fui trabalhar novamente com números. A grande mudança que houve da Sofia que saiu daqui e da Sofia que chegou lá é que foi o sol, foi o calor, foi ir à volta e ver casas destruídas pela guerra, ver casas autenticamente de papel e pessoas a circular na rua, a sorrir, ver crianças nas costas das mães congolesas, elas a trabalharem no duro com as crianças nas costas, foi olhar para o seu sorriso, apesar de nós podermos achar que estava tudo errado, foi valorizar 5 mil francos, que a moeda lá são os francos que se faz. Com aqueles 5 mil francos eu podia fazer muita coisa, foi valorizar, acima de tudo, todo o caminho que eu fiz até ali. Portanto, eu sabia, e aquilo que eu senti foi, quando eu pus a primeira vez os meus pés no Congo, foi, eu vou renascer. Porque eu precisava de renascer. Para mim era importante renascer. E assim fui. Conheci muitas crianças, conheci mães de crianças, tive a oportunidade de fazer muito voluntariado, conheci lá o João, meu marido, conheci pessoas formidáveis, a terra em África, o cheiro da África, as pessoas em África. Eu ainda hoje, quando falo sobre isto, e estou a falar neste momento e estou super arrepiada, é uma coisa que não se consegue explicar, é uma coisa que se sente. E a parte espiritual em África. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que trabalhavam nesta área, todas para o bem, pelo menos eu achava que eram para o bem, e aprendi muita coisa sobre mesinhas, ervinhas, e depois as conversas. As conversas. Tu tens noção do que é? Tu estás muito bem instalado, porque eu estava bem instalada lá, e eu pensar, meu Deus, eu agradeço por isto, porque eu há bocado estive com uma pessoa que dormia na rua. Eu ia perguntar isso, ia perguntar do teu tempo que lá tiveste, qual foi a pior coisa que tu viste? O que é aquilo que tu viste e que mexeu mais contigo? Eu não posso dizer que houve só uma coisa, mas das coisas que mais me chocavam era ver essas tais criancinhas nas costas das mães, elas a trabalharem no campo e notava-se que a magreza era uma magreza assustadora. Outra coisa que de certa forma me chocou é que, apesar do Congo se falar que é um regime democrático, aquilo é um regime muito pouco democrático e quando o presidente passava na rua, todas as comunicações eram postas abaixo. Também me assustou um bocadinho o facto de eu ter assistido a tiros, porque houve lá uma ocasião que houve uma rebelião e eu estava grávida do meu filho, do João, e foi profundamente assustador. Mas outra coisa que também me chocou foi nessa altura eu tive quase 3 semanas sem conseguir falar com a família porque não havia internet. Isto foram as coisas que mais me chocaram. Mas eu repetia tudo outra vez e eu digo isto muitas vezes às pessoas que eu quero voltar lá. Aqueles meninos que me encheram o coração, aquelas crianças subnutridas, aquelas crianças. Eu dava-lhes uma bola e eu parecia que eu estava a dar tudo da minha vida.
E eu tento sempre educar os meus filhos um bocadinho à imagem daquelas crianças, ou seja, eu dou-lhes tudo o que posso, mas explico-lhes, atenção, que nem toda a gente, vocês são os privilegiados, usufruam das coisas. E nós todos que estamos aqui, que vivemos num país europeu, com mais ou menos dificuldades, nós não sabemos a sorte que temos. E claro que o pôr do sol mais bonito é em África. Acho o teu discurso e a tua partilha maravilhosa. Nunca lá fui. Não. Existem sítios que eu não me sinto seguro, mas a maneira honesta e crua da maneira como tu falas, sinto que é um sítio belo, sinto que é um sítio ahm, perigoso, por assim dizer, portanto, muito humano, mas mesmo assim consegues ver o lado bom. Anos mais tarde, tu voltas de lá, com o marido, não é? Uhum. E com um filho na barriga? Exatamente. E existe um espaço, que se chama Sofia Esotérica, que abre em Lisboa. Como é que foi? O abrir o espaço e porquê Sofia Esotérica? Então, eu quando voltei, eu costumo dizer que os últimos 1000 e tal euros que eu tinha na conta foi para comprar uma tenda, para fazer feiras medievais e para comprar algum material. E então eu dava consultas na casa da minha mãe, que a partir dessa altura aceitou, começou a aceitar. Passado um tempo vinha descobrir que já tinha uma bisavó que era cartomante e que tinha imenso sucesso. É engraçado porque afinal naquela família tradicionalista a minha ancestralidade já tinham feito o mesmo que eu. E eu tive também portas abertas, tenho que agradecer àquela tal taróloga que eu falei há bocadinho, que a minha tia me apresentou que eu ia. Na altura ela tinha um espaço ali na zona de Picoas, permitiu-me que eu fosse lá dar algumas consultas. Também dei aqui na zona de Sacavém e comecei a conhecer pessoas da área das terapias. E aquilo que eu comecei a sentir há muito mais do que o tarot. Porque o tarot é uma forma de ajudar as pessoas no sentido das recomendações. Há muito livre-arbítrio, mas há pessoas que estão tão mal, tão mal, tão mal. Aquilo que elas precisam, acima de tudo, é de terapia. O tarot é terapêutico, nem que seja no sentido de nós os ouvirmos. Mas, para além disso, a questão da cura sempre me preocupou bastante. Então, eu andei a procurar vários espaços e encontrei no Parque das Nações, que sempre é uma zona que eu adorei, aquele espaço pequenino. E eu pus todo o meu amor naquele espaço. Eu conheci aquele espaço, curiosamente, não conhecia a Inês Franco, a nossa Inês, contactei-a para ela ir ver o espaço, em termos de estrelas e de posicionamento do espaço, tudo impecável, e abri aquele espaço em 2019. E depois como é que foi teres uma equipa? Tu depois basicamente começaste a ter a tua equipa de Sim, terapeutas. sim. É como se, portanto, o espaço é Sofia Esotérica, não é? Uhum. Mas tens uma equipa por trás, por assim dizer. Olha, eu sempre fui muito de intuição e a primeira terapeuta que esteve neste projeto, convidei logo a Inês, eu adoro a Inês. Tinha também comigo a Marina, que era uma pessoa com quem eu já conhecia e que gostava muito. E entretanto foram entrando pessoas. Entrou a Catarina logo a seguir, que também é uma pessoa que eu gosto muito. A Augusta. A Augusta foi a primeira pessoa que me forneceu as velas. E também entrou como terapeuta e a partir daí eu fui construindo uma equipa. Muitos ainda se mantêm desde 2019, outros já foram fazendo a sua vida por outros lados. E o mais bonito é sentir a Sofia esotérica ajudou aquela pessoa. Sim, e a coisa também mais gira é sentir mesmo a partilha que existe e o facto de que pessoas que tornam-se amigos, portanto, terapeutas que se tornam amigos. Falaste de uma pessoa que eu acho que também deixou alguma coisa para falar, portanto, não sei se conheces, é a Inês. Bem, falar da Sofia não é uma coisa muito fácil. É uma alma companheira, é uma pessoa que tudo o que nós fazemos juntas flui brutalmente. Gosto imenso de trabalhar com ela
e nem sequer precisamos de falar para sabermos o que é que cada uma tem que fazer. É das melhores pessoas que eu já conheci e sinto-me extremamente abençoada de ter uma alma destas na minha vida. Como é que é, Carolina Inês? E como é que é ouvir estas palavras? Mais uma vez, lágrima no olho. É assim, a Inês é uma pessoa sábia, é uma pessoa de uma luz enorme, é amiga, é confidente, tem uma seriedade inabalável e posso dizer que dentro da espiritualidade é a pessoa que eu mais confio. E dentro das minhas amizades, eu já chorei muitas vezes no colo dela, assim como ela já chorou muitas vezes no meu colo. E a Inês é a Inês. Eu não tenho palavras para descrever a pessoa maravilhosa que ela é. Disseste uma palavra muito bonita. Colo. Colo é algo que é necessário ser dado, mas também ser recebido. Colo é também a palavra-chave, da próxima pessoa que quer falar. Olá, boa noite. O meu nome é Sandra Melo e eu não podia deixar de vir aqui hoje falar um pouco da Sofia. E para falar da Sofia, para mim basta-me uma única palavra e essa palavra é amor. A Sofia é amor num todo. Ela transborda amor, vive numa bolha de amor e consegue nos envolver a todos nós nessa bolha. Eu posso dizer que desde que eu conheci a Sofia e em toda esta trajetória destes anos que se passaram, eu aprendi efetivamente a amar muito mais. Não só a amar quem me rodeia, mas a amar a vida, o mundo, a entender melhor as coisas, as pessoas, porque ela assim me conduziu. A Sofia é aquela pessoa que eu me lembro de imediato quando quero partilhar momentos felizes, quando eu quero partilhar situações boas que me aconteceram, novidades, festejos, porque é bom estar com ela, é bom sair para jantar, para brincar, para dançar. Tudo o que é de bom eu gosto de partilhar com a Sofia, porque a companhia dela é efetivamente boa, é uma energia muito boa, cheia de luz, é mágica. Mas a Sofia também tem o outro lado, a Sofia tem um colo que eu procuro quando estou menos bem, porque ela tem o melhor abraço do mundo, ela tem o melhor colo do mundo e posso-vos dizer que é o colo da Sofia que eu procuro desde que perdi a minha mãe, porque efetivamente ela já me deu mesmo colo, desde eu estar aninhada nos braços dela e ela tapar-me e deixar-me chorar, falar, chorar comigo e dizer-me precisamente aquilo que eu precisava ouvir. A Sofia é um ser muito especial, é uma pessoa muito doce, tem uma voz pausada, tem uma maneira muito especial de falar e tem realmente uma forma de nos ouvir que nos olha nos olhos e nós sentimos que aquela pessoa está mesmo a ouvir-nos. E quando nos responde, nós percebemos que ela envolveu-se mesmo no nosso assunto. Portanto, ela não é uma ouvinte passiva, ela é uma ouvinte ativa que nos consegue consolar e nos consegue fazer voltar. Portanto, eu não podia deixar de vir aqui e dizer que a Sofia é uma pessoa que entrou na minha vida e que eu espero que tenha vindo para ficar.
Desejo mesmo muito que as pessoas tenham possibilidade de conhecê-la. Gostava muito que todo o mundo conhecesse a Sofia, para perceber que no mundo ainda existem pessoas boas, existem boas energias e existem luzes que conseguem iluminar o nosso caminho quando o mesmo não está assim tão claro para nós. Portanto, Sofia, eu só tenho a agradecer ao mundo, ao universo, a Deus, a quem quer que seja, que nos tenha colocado no caminho uma da outra, porque sabes que podes contar comigo, sabes que o que quer que seja, quem quer que seja, que tenha para contigo algo menos bom, eu estarei aqui e farei sempre tudo o que tiver ao meu alcance para que essa tua luz nunca se apague. Portanto, minha querida, quero-te ao pé de mim para sempre e só te posso dizer que te amo muito, 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 muito. Obrigada, obrigada, obrigada e estamos juntas. Como é? Mais uma vez, em lágrima. Muita lágrima chora esta mulher. Ahm, como é, de novo, ouvir isto? Porque o que eu sinto é a Sandra Sofia Lobo dá muito às pessoas, mas quando recebe, é estranho. É estranho receber. Hum, a Sandra ainda é do tempo em que eu dava consultas na zona de Picoas. Eu criei logo uma ligação muito engraçada com ela. E a Sandra é daquelas amigas que eu consigo desabafar coisas, que não é muito normal. Eu habituo muito mais a guardar para mim. É daquelas pessoas que me dão alegria na maneira como se expressam e que dizem vai lá, não fiques assim. E eu sei que se algo me acontecer, ela é capaz de ser a primeira pessoa a chegar. Agradeço imenso as palavras dela, ela sabe que eu também a amo muito. Em relação à maneira como eu tenho colo, ah, olha, eu tenho colo através de muitas manifestações de solidariedade quando eu mais preciso. Eu tenho colo do meu marido, tenho colo dos meus filhos e dou colo aos meus filhos, tenho pessoas que me acompanham sempre. Agora, eu não sou propriamente aquela pessoa que está habituada a falar das suas coisas. Para mim é super estranho. Tu no outro dia deste-me um doce dos Açores. E para mim foi perfeitamente estranho, porque eu não estou habituada a receber. Para mim é muito mais fácil eu ter feito isto contigo do que tu teres feito isto comigo. Mas é Para uma quem coisa não que eu tenho que me sabe, habituar. para quem não sabe, para as pessoas que estão a ouvir sabem o amor que eu tenho aos Açores, mas o amor aos Açores, portanto, é algo que a Sandra Sofia também tem. Então é algo que nos uniu, que é o amor aos Açores. Portanto, é ótimo. Então, claramente que o, quando uma pessoa vai lá, quando um de nós vai lá, acho que começou agora aqui a tradição, quando um de nós vai lá, traz uma coisinha para o outro. Então, claramente, eu experimentei um doce, gostei, comprei, dei. Está feito. E eu, no outro dia, até comentei com as meninas aqui da loja e disse, porque habitualmente eu, quando chego, elas muitas vezes põem, imagina, um saco de qualquer coisa ali, que é um miminho para mim. Eu disse assim: isto é tão estranho. E é engraçado que eu cada vez me começo mais a habituar a receber. Tu há bocado estavas-me a perguntar porque é que a loja se chamava Sofia Esotérica. A loja chama-se Sofia Esotérica porque Sofia significa sapiência, significa sabedoria. Porque eu sou Sofia e porque a minha avó era Sofia. E a minha avó era a filha daquela minha bisavó que eu há muito pouco tempo atrás soube que ela era cartomante. E porque eu gosto do nome Sofia. Não é para estar associada a mim, porque, mas realmente é quase que implícito, mas porque Sofia é mesmo sabedoria. Eu gostei do pormenor do PH. Daí chamar-se Sofia. Sofia, exatamente. Sim. Já falámos, portanto, do trabalho, já falámos, ahm, portanto, do teu relacionamento, já falámos, portanto, da Sofia Esotérica. Agora vamos falar de família. O teu pai partiu.
Como é que, como é que foi lidar com isso, sabendo perfeitamente que tu és uma pessoa ligada à espiritualidade? Portanto, como é que a espiritualidade te ajudou perante a partida do teu pai? Eu sempre tive uma ligação com o meu pai de Maria Rapaz. O meu pai sempre foi um adepto do Benfica, sócio, eu ia com ele aos jogos. E quando se descobriu que o meu pai tinha um cancro na cabeça, eu percebi que ele ia partir em breve. E quando ele partiu, aí está, o meu pilar desapareceu, mas eu sempre o senti muito presente na minha vida. Tu já lias cartas na altura? Eu comprei o meu primeiro baralho aos 20 anos, eu sempre fui lendo cartas, não de uma forma oficial, porque eu na altura ainda não me tinha assumido com este meu amor pela espiritualidade. E tu, durante todo o processo da doença do teu pai, tu chegaste a perguntar às cartas? Não, porque eu não faço perguntas para mim própria. Mas eu sabia que ele ia partir. Na altura deram-lhe cerca de 6 meses de vida, ele esteve cá entre nós durante 9 meses. Eu falo com ele muitas vezes. Vou dizer que o Bruno é uma pessoa que me permite muitas vezes entrar em contacto com ele. E agradeço-te por isso. Porque o Bruno tem uma forma muito engraçada de explicar as coisas, dizer as coisas. Eu lembro-me a primeira vez que ele entrou na Sofia Esotérica, em que eu contactei diretamente com ele e lembro-me perfeitamente das mensagens que tu transmitiste do meu pai e estão gravadas no meu coração. E também acho que é importante, eu sei que tu estás no papel de entrevistador e eu entrevistada, mas eu acho que é muito importante também dar valor, porque tu não imaginas o bem que me fizeste naquele dia, porque eu estava a precisar de ouvir alguma coisa do meu pai. E ainda hoje, quando nós estamos juntos, não só em termos de trabalho, outro tipo de coisas, tu de vez em quando lá me transmites qualquer coisa. Então é aquele conforto. Eu acho que pessoas como tu vão ter seguramente um futuro lindo e quero agradecer-te publicamente, porque de certa forma tu também impactaste a minha vida. E acho que é importante dizer-te isto. Epá, isto não era suposto acontecer, porque o foco aqui és tu, o Eu foco. sei. Mas, por já, muito obrigado pelas palavras. Não era suposto, não te dei 20 euros por isto. Disse, Nada. diz coisas boas, diz. Não disse nada disto. Mas isto também dá uma maneira, isto é teu. É que o que eu sinto muito é isto. Mais uma vez, obrigado pelas palavras. Mas isto é o que eu sinto de ti. Existe um dar e receber, portanto, que já está teu e já, portanto, já está, portanto, já faz parte de ti, esse sentimento de dar e receber. Então, quando tu tens o spotlight, quando as pessoas estão a falar de ti, tu, é-te estranho. Então, é como se não possa ser só eu, não possa ser só eu, entende? Então, tu dás do spotlight que tu tens para dar ao outro, percebes? Isso é uma cena muito tua. Não, porque temos que pôr as coisas como elas são. Tu apareceste, eu fiz-te, entre aspas, uma entrevista, aquilo acabou por não ser uma entrevista, e eu desde essa altura criei uma forte admiração por ti e eu espero que a nossa amizade perdure por muitos anos. Sim, sinto isso. Porque eu sei que tu vais continuar a ajudar muita gente. E sei que tu também, apesar de estares a dizer que eu sou muito de dar, tu próprio também dás muito às pessoas. Faz parte é difícil nós deixarmos de ser aquilo que nós somos. Uma coisa é certa, eu posso dar, eu posso fazer, posso ter sido algumas vezes ingênua em uma outra situação, mas eu nunca me arrependo. E acho que isso é o mais importante, é o caminho que temos que fazer. É muito interessante ouvir-te falar e é muito interessante ouvir a tua história e ouvir o desenvolvimento. Depois é muito giro ver as pessoas a teu lado e como é que as coisas começaram. Houve uma pessoa que também quis falar. Oh meu Deus! Então, Isto hoje é dia de essa pessoa, falaste há pouco, então essa pessoa tem que também ser ouvida, não é? Se esta pessoa percebe tecnologias, não percebe. Mas fez os melhores para. São aquele tipo de pessoas que rapidamente se tornam família. O meu nome é Maria Augusta e sou
a irmã mais velha da Sandra Sofia Lobo. Isto porquê? Porque nós, quando nos conhecemos a primeira vez, parece que foi assim aquela coisa, aquele impacto inicial que parece que a gente já se conhecia de outro lado qualquer. Houve logo ali uma química muito grande, uma empatia enorme, porque foi muito engraçado a forma como ela me encontrou. Ela um dia estava numa casa esotérica à procura de produtos para comprar e um dia resolveu pesquisar nesses produtos ou se conseguia encontrar o meu contacto. E eis que conseguiu. Conseguiu encontrar esse contacto e depois, o que é que aconteceu? Ela liga para mim e pusemos-nos logo naquele primeiro minuto, quer dizer, minuto de início de conversa, porque depois a conversa durou sei lá quanto tempo, acho que foi até mais de 1 hora. Pegámos-nos numa amena cavaqueira e pronto, e nasceu assim a nossa amizade vinda já sei lá de onde, de um reconhecimento de uma vida qualquer, onde quando nós nos vimos pela primeira vez a gente reencontrou-se. Pareceu que já nos conhecíamos há uma eternidade, há várias eternidades, quero eu antes dizer. E foi assim que nasceu a nossa grande amizade até hoje. Ora bem, isto continuando, portanto, pela vida fora, além de nós sermos parceiras das nossas bruxarias, não é? Onde nós participamos e colaboramos num assunto que nós gostamos, ambas gostamos, que é o nosso tarô, as nossas terapias, a nossa forma de fazer coisas e os nossos cursos, portanto, que nós as duas iniciamos. Pronto, tem crescido aqui realmente um grande amor e uma grande partilha que nos leva a fazer viagens juntos, a partilhar os filhotes dela que são os meus netos e cresce então uma amizade e um amor tão profundo que pronto, não há como descrever. Não, acho que não há palavras que identifiquem este sentimento. Eu só quero agradecer, e neste caso aqui, agradecer ao Bruno por ter tido esta ideia maluca de nos pôr a falar o que nós sentimos por ela. E então o que nós sentimos por ela, efetivamente, é isto. É um amor grande e profundo, associado a uma amizade muito grande também, não é? E pronto, e é isso. E um beijinho para ti, grande Sandra Sofia Lobo, e para ti, Bruno, que iniciaste esta homenagem, quero assim antes dizer. Obrigada a todos. Beijinhos. É muito bom. E pela quarta vez, você já sabe o que é que eu vou dizer, não é? Lágrima no olho. É isso. A Augusta é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço. Eu gostei da desordem sistémica que eu vi aqui neste áudio. Porque a e tal sou como se fosse a irmã mais velha da Sandra Sofia Lobo e os filhos dela são como se fossem meus netos. Então, pera, isso aí. Estou confuso agora. A Augusta é uma pessoa muito sábia, é alguém que me dá muito colo, é aquela pessoa que se eu sei, ainda por cima ela é noturna como eu, se eu ligar às 3 da manhã ela vai estar lá. Eu acho que é uma das pessoas que melhor me conhece e sou muito grata por a ter na minha vida. Sou madrinha do casamento dela, eu costumo chamar ao Camilo meu paizinho e isso há muita coisa que eu sei, eu devo à Augusta. A Augusta ensinou-me muita coisa que eu nunca poderia imaginar e a gratidão por aquilo que ela me dá todos os dias, nem que seja iluminar a minha vida com um sorriso, está tudo dito. Não, isto é maravilhoso. E é por isso que o primeiro episódio do Descobertas é em modo de entrevista, né? Portanto, a primeira entrevista aqui fazia todo sentido seres tu.
Obrigada. pela tua história, ahm, pelo amor que de alguma maneira tu dás às pessoas e que está na altura de permitires receber. Posso só dizer algo a quem nos está a ouvir, que eu acho que poderá ser importante. Força. Mesmo quando nós achamos que estamos no final da linha, acho que é muito importante olharmos para o horizonte e perceber que lá mais à frente está uma luz e seguir passinho a passinho essa luz. Porque a minha história de vida permitiu-me perceber que nós podemos renascer todos os dias. E o renascimento é um ato de coragem e nunca duvidem da vossa espiritualidade. Lutem pelos vossos sonhos, façam-se rodear pelas pessoas certas. Lembrem-se que para um ato de desamor, o amor vai nos salvar. E nunca se esqueçam de dizer a todas as pessoas que vocês gostam, que as amam, porque todos nós sabemos que a vida é uma passagem e apesar da morte não existir, como o nosso Bruno diz, muitas vezes pode ser só um até um dia destes e não um até amanhã. E foi assim o conselho da nossa Sandra Sofia. Muito bom. Então, como é que as pessoas agora te podem encontrar? Portanto, a sede principal, o espaço principal é em Lourdes, no Infantado, certo? Uhum. Portanto, Loja Sofia Esotérica Exato. Infantado, portanto, na Avenida das Descobertas, aqui em Lourdes. Exato. Tem depois o espaço No na Parque das no Parque das Nações. Nações e, portanto, há retiros espirituais, Sim. não é? Portanto, o próximo vai ser quando? Eu e a Inês estamos a programar um retiro para o final do mês de março, Uhum. que vamos lançar ainda alguma informação. Vamos ter em junho, Em junho, na ilha Santa Maria. na Ilha de Santa Maria, onde Açores. o nosso Bruno vai ser um dos convidados, mal seria se não fosse, claro que tem que estar presente. Nos Açores. E certamente vamos fazer lá para setembro um tarologante que tem a ver com as tertúlias de tarô, que seguramente nesse retiro também vou querer que tu estejas presente e outras pessoas. Depois, habitualmente, uma vez por mês, nós temos aqui no nosso espaço um grupo grande que é a Cura da Alma, onde estou eu, o Bruno Monteiro, a Catarina e a nossa Célia a fazer constelações, mas são umas constelações muito, muito, muito especiais. Temos uma série de abertos e estejam A atentos. próxima cura, enquanto vocês estão a ouvir isto, a próxima cura será agora em fevereiro. 26, acho eu. Portanto, mal ouçam isto, entrem em contato com o espaço de Sofia Esotérica para marcar já o vosso lugar, porque é uma coisa maravilhosa. Depois, temos a página da Sofia Esotérica, temos o site, também a nível pessoal temos a página da Sofia Lobo Tarot, Astrologia e Reiki, e eu acho que só mesmo conhecendo o espaço, estão todos convidados para vir beber um café, trocar 2 dedos de palavras, como se costuma dizer, e acima de tudo, aquilo que eu mais me orgulho é termos conseguido em tão pouco tempo ter criado uma família super unida em que todos nos respeitamos com as nossas diferenças e com as nossas semelhanças, e eu posso dizer que nesta altura eu tenho a melhor equipa de todo sempre e agradeço a Deus, ao universo, por vocês estarem na minha vida e por todos nos termos cruzado. É recíproco. Muito obrigado a ti Obrigada, por teres Bruno, vindo pelo aqui, por convite. teres aceito contar a tua história. Obrigado a vocês que estão a ouvir. Encontramos-nos para a semana. Portanto, muitos beijinhos. Beijinhos. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.